Opa! Antes de você prosseguir para ver esse vídeo, eu queria dar dois recados, e são dois recados muito rápidos. O primeiro eu tentei usar termos e expressões que, na minha opinião, são bastante claros e didáticos. Se ainda assim você tiver dúvidas e não tiver familiaridade com alguns dos termos ou dos temas tratados nesse vídeo, eu recomendo você buscar o material didático amplamente difundido aí na internet, no YouTube, livros, etc. Porque os temas e termos tratados nesse vídeo são o mínimo necessário para qualquer investidor, mesmo os mais iniciantes. Então, busque conhecer esses temas e esses termos. E, por fim, queria dizer que eu acho que apresentarei aqui, grandes argumentos para que você reflita a respeito dessa tese e queria que, ainda que você se convença de que eu estou certo, você preste atenção nas exposições que você vai tomar, nos riscos que você vai correr, e dizer também que nenhuma das coisas que eu falei aqui é nenhuma recomendação específica de compra ou venda de qualquer ativo em particular, e que no fim você vai ter que avaliar e tomar suas próprias decisões a respeito. De todo modo, tome essas decisões sempre com cuidado, com cautela e de maneira refletida, para não tomar riscos desnecessários no mercado. Então é isso, obrigado e tente me dar feedbacks também sobre esse tema e esse vídeo nos próximos dias. Eu vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis a respeito desse tema. Um abraço e aproveite aí esse material. A partir de março de 2020, um clima de pânico se instaurou no mundo todo. Esse clima teve a ver com a propagação do Covid-19, que teve efeitos devastadores humanitários, de saúde e também no mercado financeiro. Para responder a essa emergência global, os bancos centrais, as autoridades, tomaram medidas que foram sem precedentes na história econômica e eu diria até na história da humanidade. O lockdown e seus efeitos tornaram as coisas muito difíceis para alguns negócios. E com isso, bancos centrais e as autoridades econômicas tomaram providências no sentido de aumentar a liquidez global. O aumento da liquidez global ocorreu em um ambiente de pânico que levou a uma série de circuit breakers no mercado e a perda de trilhões de dólares em valor nos principais ativos de risco do mundo. Meu nome é Renoir Vieira e eu criei esse evento para discutir um pouco do que aconteceu a partir desses eventos que eu acabei de narrar e o período atual que estamos vivendo. A partir de março de 2020, os bancos centrais promoveram o aumento da liquidez global com corte de juros em vários mercados. Nos Estados Unidos, a taxa de juros passou a ser zero. Na Europa também. No Brasil, o Banco Central cortou a taxa de juros de 6% para 2%. E havia aqueles que defendiam que a taxa de juros fosse ainda menor do que 2%, que teria sido desastroso no caso brasileiro. Com o aumento da liquidez global, os ativos de risco rapidamente se recuperaram. Esses ativos se recuperaram tão bem e o clima ficou tão positivo no mercado financeiro que foi possível com que muitas empresas viessem para o mercado de capitais, com números sem precedentes de IPOs, ou seja, ofertas iniciais de ações, que ocorreram no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros mercados. No Brasil, ocorreram vários exageros.
Esses exageros foram depois reconhecidos, tanto assim que várias das empresas que atingiram patamares historicamente muito elevados de valorização caíram 80%, 90%. E os IPOs foram posteriormente dizimados na Bolsa de Valores. Ao longo do tempo, entre 2020 e 2021, o mercado se recuperou muito. E, como eu disse, várias empresas atingiram patamares sem precedentes. Algumas das empresas, inclusive, atingiram um valuation de trilhões de dólares. É o caso, por exemplo, das Big Tech nos Estados Unidos. Ocorre que, ao longo do tempo, outros eventos ocorreram. Inicialmente, o que parecia que seria um evento muito deflacionário para a economia global, passou a se transformar em um evento muito inflacionário. As principais economias do mundo passaram a experimentar um aumento generalizado de preços. Tanto assim que fenômenos bastante curiosos passaram a ser costumeiros. Basta ver, por exemplo, que o preço de carros usados subiu, algo que é bastante incomum. Esses efeitos inflacionários ocorreram porque, ao longo de 2020 e 2021, muitas empresas ficaram impedidas de produzir dentro da sua capacidade. Isso porque as restrições sanitárias que foram impostas impediam que funcionários trabalhassem nos mesmos turnos e que as empresas pudessem operar dentro da normalidade. Como a demanda global se reduziu muito pouco, especialmente com o aumento da liquidez, isso levou a um aumento de preços. Isso é o que se espera de uma economia, um funcionamento normal, ou seja, não há nenhuma surpresa nesse aspecto. Ocorre que os bancos centrais demoraram muito para reconhecer que esse evento inflacionário iria se perpetuar por tanto tempo e que a inflação atingiria níveis tão altos. Posteriormente, ocorreu o desenvolvimento da vacina e os principais países adotaram programas massivos de vacinação, alguns deles até objeto de crítica por aqueles que acreditavam que a vacina não deveria ser obrigatória. Contudo, é inegável que esses programas de vacinação massivos foram bastante bem sucedidos. Tanto assim que o Covid passou a ser uma doença menos letal e isso permitiu a reabertura das principais economias. Ao final de 2021, já estava ficando bastante claro que esse evento inflacionário tinha vindo para ficar, ou seja, que a inflação realmente estava mais alta no mundo e que ela não retornaria aos patamares anteriores ou às metas dos bancos centrais sem que fosse retirada a liquidez do sistema. A maneira com que os bancos centrais têm para tirar a liquidez do sistema, basicamente é subir as taxas de juros. As taxas de juros teriam que subir para patamares bastante elevados para compensar os níveis de inflação historicamente muito altos que foram atingidos ao longo de 2021 e 2022. No início de 2022, ainda houve outro evento bastante decisivo para a inflação. O início da guerra entre Rússia e Ucrânia elevou o preço dos combustíveis e de várias outras commodities, como o milho, a soja e o trigo. A elevação do preço das commodities levou, naturalmente, a um evento inflacionário ainda pior. Esse evento afetou particularmente a Europa, mas teve seus efeitos também no Brasil, onde a política de preços da Petrobras foi bastante atacada, não só pelo governo da ocasião, que era o governo Bolsonaro, mas também pela oposição. Bom, se o aumento da liquidez global teve um efeito muito positivo para os ativos de risco, é de se esperar que a diminuição da liquidez global tivesse o efeito oposto. E de fato foi isso que ocorreu. Se você notar, desde o início da alta da taxa de juros, que aliás, há que se dizer, o Brasil saiu na frente, houve uma desvalorização muito significativa dos ativos de risco, particularmente aqueles setores que são mais sensíveis às taxas de juros. Entre eles, o varejo, o mercado financeiro
como um todo, em que se incluem também os bancos e particularmente aí os bancos digitais, também as empresas de transporte, as empresas de tecnologia, uma série de setores foram muito negativamente afetados. O valuation dessas empresas caiu e muitos investidores foram afetados por essa variação de preços. Na verdade, isso até poderia ter sido antecipado. Se você notar, eu mesmo fui crítico dessa política de corte de juros promovidas no Brasil. O mundo começou a reprecificar a taxa de juros e a fazer uma rotação setorial. Né? Para minha surpresa, o Bitcoin subiu. Sim. Eu acho que não tem um statement maior de que tem alguma coisa seriamente errada. Sim. Porque se a taxa de juros vai subir, a gente deveria esperar que o Bitcoin vai cair. Na realidade, o mercado está dizendo para a gente que vai ter inflação. Essa política foi devastadora e eu diria que não contribuiu nem para estimular a economia quando foi implementada e muito menos para depois quando teve que ser corrigida. Em política monetária, quando o Banco Central erra, a correção desse erro custa muito caro. E é esse processo que nós temos visto no Brasil. Isso penaliza a economia real, mas também penaliza o mercado financeiro. Nós temos visto vários eventos que demonstram isso muito claramente. Basta ver que várias empresas estão promovendo algum tipo de reestruturação de dívida, seja pela via judicial ou pela via extrajudicial. Muitos dos investidores que entraram no mercado em 2020 ganharam muito dinheiro entre 2020 e o final de 2021, perderam muito dinheiro entre 2021 e 2023. Do meio de 2021 até agora, nós estamos enfrentando um período em que os preços dos ativos de risco caíram significativamente. Essa é a característica do bear market, é um mercado de baixa. Mas o objetivo desse evento é justamente te dar uma mensagem de positividade e esperança. O objetivo desse evento é deixar registrado para a posteridade que eu fui a primeira pessoa a te falar do bull market que vai começar, que aliás já está começando. Se você notar, nas últimas semanas nós temos visto uma mudança muito importante na dinâmica de preços de vários ativos de risco. Algumas empresas chegaram a dobrar de preço, outras mais do que dobrar. E mesmo alguns casos que são bastante questionáveis tiveram valorização expressiva. Você está vendo o gráfico aí, inclusive de uma empresa que eu sou um dos maiores críticos. Esse caso para mim continua bastante questionável. Contudo, é inegável. A ação teve uma valorização expressiva nos últimos dias e semanas. Aliás, vários desses casos mais questionáveis têm um componente de crescimento muito importante. Seus fluxos de caixa têm muito mais a ver com uma projeção do futuro do que com uma realidade. Esses casos, em geral, são mais descontados e são mais sensíveis à taxa de juros. À medida que a expectativa para a taxa de juros cai, esses casos têm uma sensibilidade maior e, portanto, têm uma valorização maior do que vários dos casos que são vistos como mais seguros. Ao longo da história, todo bull market começa com uma notícia muito ruim. Isso aconteceu inclusive em 2020. Se você notar, as notícias do Covid forçaram as taxas de juros para baixo, aumentaram a liquidez global e levaram, consequentemente, à valorização dos ativos de risco. Recentemente, nós vimos eventos que são bastante preocupantes, mas que, dentro do contexto, eu acredito serão motivo para aumentar a liquidez global no futuro próximo e iniciar um bull market que vai durar muitos anos. Os eventos de crédito que têm ocorrido não só no Brasil, mas no mundo todo, são importantes e vão ser considerados eventualmente pelos bancos centrais. Note que existe uma crise bancária nos bancos regionais americanos e também nos bancos europeus, sendo que essa crise já
fez com que as autoridades tenham tido que fazer intervenções no Silicon Valley Bank, no Signature e em outros bancos. O Credit Suisse, que é um banco suíço muito respeitado, centenário e que tem uma operação gigante no mundo todo, inclusive no Brasil, teve que ser vendido para o seu concorrente, o UBS, para evitar que o banco quebrasse. Esse tipo de evento não passa despercebido. As autoridades no mundo todo, particularmente os bancos centrais, que são os reguladores dos bancos, notaram certamente esses episódios. Ocorre que esses episódios têm o efeito de reduzir a liquidez global pelo canal de crédito. À medida que eventos de crédito acontecem, os investidores naturalmente ficam menos dispostos a comprar dívidas e a rolar dívidas que estão no mercado. À medida que isso acontece, fica mais difícil para as empresas e para as famílias tomarem dinheiro no mercado. Isso é equivalente ao Banco Central subir a taxa de juros, ainda que ele não suba. Os efeitos dessa redução de liquidez involuntária e passiva levam ao desaquecimento da economia. Esse desaquecimento já está em processo. Ocorre que ele já foi precificado pelo mercado. Se você notar, a queda do preço dos ativos de risco já embute nos preços alguma desaceleração econômica e até, eu diria, uma recessão. Um dos melhores indicadores documentados para a recessão na economia é a inclinação da curva de juros. Quando a inclinação da curva de juros está negativa, isso indica que o mercado espera um corte de juros no futuro. Ora, o Banco Central só vai cortar juros quando a economia estiver pior. Sendo assim, o mercado está antecipando que existe a possibilidade de uma recessão, de uma piora econômica que levará, eventualmente, o Banco Central a cortar juros. Note que a curva de juros dos Estados Unidos e do Brasil estão invertidas. Isso indica que o mercado já precificou nos preços dos ativos alguma desaceleração econômica e uma probabilidade razoável de recessão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Você pode notar que isso já está precificado olhando também pelo preço dos ativos. Veja, por exemplo, as ações de varejo no Brasil. Essas são ações ligadas a consumo discricionário, portanto são muito cíclicas. Essas ações, várias delas já caíram 60%, 70%, 80% em relação às máximas. Note que essas ações deveriam ser muito afetadas pelo nível de atividade econômica. O nível de atividade econômica no Brasil nem está tão ruim assim. O que ocorre é que o mercado já precificou que haverá, de alguma forma, uma desaceleração no futuro e que, portanto, essas empresas deveriam ser valoradas a níveis mais baixos. A desvalorização dos setores cíclicos mostra que o mercado já está antecipando e, portanto, já está precificada alguma desaceleração e uma provável recessão. O mercado, em geral, anda na frente da economia. Tem muita gente muito inteligente, brilhante no mercado financeiro, tentando antecipar os eventos econômicos que vão ocorrer. Existem várias maneiras de ganhar dinheiro. Uma delas é você antecipar os eventos que vão ocorrer, se posicionar antes do mercado e aproveitar quando os ativos convergirem para aquele cenário. É claro que é isso que todos estão tentando fazer o tempo todo no mercado financeiro. E é por isso que o mercado, em geral, está 6 meses à frente da economia. Veja, por exemplo, que nas últimas semanas, alguns desenvolvimentos foram bastante positivos. Fizeram, por exemplo, com que a curva de juros no Brasil fechasse, ou seja, que os vértices longos, as taxas de juros longas no Brasil, caíssem. À medida que essas taxas caem, os ativos de risco se valorizam. Note que esses desenvolvimentos positivos estão associados a vários fatores. Entre eles, a questão de aprovação do novo arcabouço fiscal, que reduz muito o risco de uma escalada inflacionária em função do descontrole das contas públicas. Mas há também outros fatores. Taxas de juros altas levam à desvalorização das commodities. Note que isso tem acontecido com o petróleo, com o minério de ferro, com as commodities agrícolas. Esse é um fenômeno muito bem documentado
Inclusive, eu recomendo que você eventualmente leia o paper do Jeffrey Frankel, que descreve a relação entre as taxas de juros real e o preço das commodities. Ora, veja bem, se o preço das commodities foi o vilão da inflação em 2022, agora que esses preços estão se reduzindo, isso diminui a pressão inflacionária no mundo todo. Nós, aliás, já estamos vendo taxas de inflação sendo divulgadas abaixo das expectativas. É claro, essas taxas ainda estão muito altas, mas note que o fato de estarem abaixo da expectativa já mostra que o mercado deve considerar expectativas menores para a inflação no futuro. A dinâmica inflacionária tem muito a ver com as expectativas. A expectativa de inflação é um dos componentes para a própria inflação. Tanto assim que os bancos centrais monitoram muito de perto as expectativas para a inflação. Isso acontece porque a expectativa de inflação é incorporada nos preços, ou seja, os agentes econômicos alteram os preços dos seus produtos à medida que eles esperam que os preços dos seus insumos aumentem. Isso gera um ciclo autorreforçado na inflação, motivo pelo qual existe uma inércia muito grande nas séries inflacionárias. Por outro lado, a divulgação da inflação vir menor do que as expectativas também pode gerar uma dinâmica positiva, à medida que inflação menor é incorporada às expectativas e, portanto, os preços são reajustados a taxas menores no futuro. De 2009 até 2020, o mercado global passou por um bull market bastante extenso. Note o quanto se valorizou do fundo do mercado em 2009 até o começo de 2020, pré-Covid, o mercado nos Estados Unidos. No Brasil, houve um problema estrutural, com a Lava Jato, corrupção, inflação, contas públicas fora de controle. Esse período, que se encerrou em 2015, permitiu com que, a partir de 2015, o Brasil também se juntasse ao bull market global. Muitas pessoas colocam que, na realidade, esse bull market de 2009 a 2020, pré-Covid, teve 3 fatores fundamentais. O primeiro é que as taxas de juros ficaram historicamente muito baixas durante esse período. O segundo é que havia uma disponibilidade energética com um custo muito baixo, bastando você acompanhar, por exemplo, o preço do petróleo nesse período. E, por fim, o fato de que a tecnologia é muito deflacionária, o que permitiu, inclusive, que as taxas de juros permanecessem muito baixas durante esse período. Note que várias das empresas que nós usamos corriqueiramente no dia a dia apareceram, surgiram, foram criadas ou se expandiram e se tornaram globais nesse período. É o caso, por exemplo, de Spotify, Netflix, Uber, Facebook, Google e outros. A economia cresce de maneira sustentável pelo aumento da produtividade. O aumento da produtividade pode vir por vários fatores, mas tecnologia é um fator determinante. A tecnologia permite que se produza mais com menos recursos. E é por isso que a tecnologia é muito deflacionária. Pense que há 20 anos atrás você podia pegar um táxi. Quando você ia até o ponto de táxi, tinha lá uma fila de motoristas de táxi esperando no ponto para que o telefone tocasse ou alguém aparecesse para fazer uma corrida. Note que havia 2 recursos: o recurso humano, o motorista, e o capital, o carro, ociosos a maior parte do tempo. Um motorista fazia tipicamente 4 a 6 corridas por dia. Hoje, se o motorista quiser sair de casa às 8 da manhã e voltar às 8 da noite, ele passa o dia dirigindo a maior parte do dia. Isso trouxe eficiência para a economia. E à medida que eficiência foi incorporada a esse mercado, isso liberou recursos, tornou esses recursos que estavam parados e ociosos mais produtivos dentro da economia.
Isso é bom para o consumidor, que tem uma redução de preços, e também para o profissional nesse mercado, que passou a ter mais renda. Nós estamos mais uma vez no limiar de ter mais uma revolução de produtividade. Isso vai acontecer à medida que esses novos modelos de inteligência artificial passam a ser incorporados no dia a dia das empresas, criam novas indústrias e destroem outras. Hoje a maioria das pessoas usa esses modelos de linguagem natural para diversão, para brincar, para tentar ter uma resposta absurda, por exemplo, do ChatGPT. Ocorre que já tem milhares de empresas, centenas de milhares de pessoas pensando em como utilizar esses modelos para alguma coisa prática. Eu mesmo incorporei o ChatGPT ao meu direct e é assim que 95% das pessoas assinam a mentoria RV. Isso trouxe muita eficiência para o atendimento ao assinante da mentoria RV e permitiu que o número de assinaturas fosse muito ampliado. Ora, veja, se eu fui capaz de fazer isso, imagine o quantas pessoas brilhantes tem no mundo pensando todos os dias em como incorporar essas novas tecnologias ao dia a dia das suas empresas, das suas comunidades e aos seus próprios dia a dias, como profissionais no mercado. O aumento da eficiência e da produtividade no mercado de trabalho, no mercado financeiro e em vários outros mercados, particularmente no setor de serviços, vai permitir a expansão do bull market por muitos anos. Esse, aliás, é um dos argumentos que levou um grande investidor americano, Steve Cohen, a declarar que acreditava que aqueles que estavam pessimistas perderiam o bonde do bull market. E ele citava como um motivador para isso o fato de que a inteligência artificial iria revolucionar o mercado e trazer eficiência para a economia. Argumento exatamente em linha com esse que eu acredito vai levar à expansão do bull market por muitos anos. Ao longo da história, a eficiência no setor manufatureiro sempre foi maior do que a eficiência no setor de serviços. Isso é natural, porque no setor manufatureiro, novas tecnologias são incorporadas mais facilmente. A robotização, a automação trazem eficiência e fazem com que esse setor manufatureiro seja menos dependente de pessoas. As pessoas têm no máximo 24 horas e elas têm necessidades, como descansar, tirar férias e etc. Enquanto as máquinas não, elas estão ali cumprindo o seu papel, independentemente de tempo, de escala, de alimentação ou de qualquer coisa desse tipo. A indústria manufatureira sempre incorporou tecnologias nos seus processos mais rapidamente que o setor de serviços. A inteligência artificial, especialmente ligada a esses modelos de linguagem natural, vão forçar um aumento da eficiência no setor de serviços. E várias dessas profissões no setor de serviços, como atendimento ao cliente, por exemplo, vão desaparecer ou mudar radicalmente. A eficiência gerada no setor de serviços vai expandir o PIB global de maneira sem precedentes. Eu acho que essa revolução é tão grande ou maior do que a invenção da internet, o domínio do fogo, a invenção da roda. Realmente nós estamos em um momento revolucionário. Esse momento vai trazer muita eficiência para a economia global. Vai destruir muitos empregos, vai trazer muitos problemas sociais, mas o valor das empresas no mercado vai aumentar. Recentemente eu ouvi um podcast em que um gestor dizia que todos os elementos que fizeram com que o bull market de 2009 a 2020 se estendesse não estavam mais presentes. Ele citava o fato de que a energia estava mais cara, citava o fato de que os juros não voltariam aos patamares anteriores e de que a economia global não tinha mais um driver de tecnologia, principalmente em função aí desse mal-estar, digamos assim,
entre Estados Unidos e China, e também em relação à regulação para as companhias de tecnologia. Eu discordo diametralmente desses argumentos. Primeiro, que essa revolução de inteligência artificial está só começando e ela sequer começou a produzir seus efeitos práticos na economia global, efeitos esses que, na minha opinião, serão muito maiores do que os provocados pelo Spotify, Netflix e mesmo pela Meta e Google. Inclusive, o próprio modelo de negócios do Google está ameaçado por essa revolução. Algo que a empresa já reconhece e está correndo atrás de criar modelos similares ao ChatGPT. A Microsoft acertadamente fez uma parceria com o OpenAI e, inclusive, é um dos maiores investidores da empresa. Isso justifica, inclusive, o fato de as ações da Microsoft estarem relativamente muito bem dentro do setor de tecnologia e dentro do que se pode comparar com o próprio mercado americano. Recentemente, a Nvidia se tornou uma empresa com valuation de mais de $1 trilhão depois de lançar uma nova arquitetura de chips que vai ser também revolucionária no treinamento desses modelos de inteligência artificial. O mercado já está reconhecendo e pagando caro para participar dessa história, para participar dessa revolução de inteligência artificial. Na parte de energia, outra revolução está ocorrendo. Veja que a eletrificação está em curso. Inclusive, isso é o que justifica valuations meio absurdos no mercado de automóveis elétricos. Algo que, inclusive, eu critiquei e vendi a ação da Tesla há algum tempo. Ainda que o petróleo esteja marginalmente mais caro, isso só estimula o processo de eletrificação. E, por fim, esse efeito de desglobalização é muito menos grave do que se coloca. Note que a China continua fazendo parte do sistema global de comércio, não tem nenhuma interrupção grande e, pelo contrário, eu prevejo que a China vai continuar cada vez mais se integrando à comunidade internacional e ao sistema de comércio, ainda que em um ritmo mais lento do que o anterior. Note que esses fenômenos são cíclicos, que de tempos em tempos a esquerda ou a direita assumem o poder, por exemplo, e que de tempos em tempos o liberalismo ou o socialismo ganham mais ou menos protagonismo em uma região do mundo. Também de tempos em tempos, governos diferentes fazem associações e alianças com diferentes países. Veja o Brasil, por exemplo. Se dizia, por exemplo, que entraria em guerra com a Venezuela menos de 4 anos atrás. E agora o Lula recebe o Maduro no Brasil. Isso é normal, independentemente de críticas ou elogios de um governo ou de outro. A realidade é que essas coisas são cíclicas e que, muito provavelmente, esse fenômeno de desglobalização e de globalização vão se expandir e se reverter de tempos em tempos. Nós estamos em um momento verdadeiramente revolucionário e um momento de virada de chave na economia global e nos mercados. O mercado, como sempre, está antecipando isso e, por isso, vários casos já começaram a se valorizar. Note que, conjunturalmente, nós estamos vendo as commodities caírem. E as commodities eram as grandes vilãs da inflação. Adicionalmente, esses eventos de crédito, como a quebradeira de banco e de empresas mesmo na economia real, levam os bancos centrais a serem mais cautelosos. Provavelmente veremos a diminuição da taxa de juros no Brasil e, no mínimo, a parada de alta da taxa de juros nos Estados Unidos. Posteriormente, a economia americana vai desacelerar e isso vai levar ao corte da taxa de juros nos Estados Unidos, provavelmente a partir do final desse ano ou no início do próximo ano. O mercado, como sempre, vai antecipar isso. E, aliás,
já tem antecipado, tanto assim que a curva de juros nos Estados Unidos e no Brasil estão invertidas. Estruturalmente está ocorrendo esse processo de eletrificação e vai acontecer um processo ainda mais importante, que é a incorporação desses grandes modelos de linguagem e de inteligência artificial no dia a dia das empresas e particularmente revolucionando o setor de serviços, que é o setor que sempre incorporou ganhos de eficiência mais lentamente. Esse tripé vai permitir a expansão do mercado e da economia por muitos anos. E é por isso que você tem que estar atento às oportunidades de mercado agora. Porque, como eu disse, à medida que essas coisas forem acontecendo, o mercado já vai ter antecipado isso muito antes, 6 meses antes, 1 ano antes. Não adianta você querer entrar no mercado depois que essas coisas que eu estou te falando tiverem já se materializado. No mercado, quando você acha que você está antecipado, você está no tempo certo. Quando você acha que você está no tempo certo, você já está atrasado. Quando eu falei a primeira vez do bull market, que ele iria começar, muitos me criticaram. Vários disseram que estávamos, na verdade, no meio de um dead cat bounce, ou seja, de um pulo do gato morto. Uma dinâmica de preço caracterizada por uma valorização temporária no preço dos ativos que pareceria se transformar em uma tendência de alta, mas que depois se revertia para um fundo ainda maior do que aquele anterior. Pelos motivos que eu te contei, eu não acredito que seja esse o caso. Eu acho que realmente estamos em um momento de virada, particularmente na política monetária e também nessa revolução de eficiência que vai se perpetuar pela economia por muitos anos. O objetivo principal desse evento não é te vender nada. Tanto que você viu, eu falei aqui por vários minutos, sem te falar nada sobre a mentoria RV, ou sobre o que eu faço, sobre nenhum dos produtos que eu tenho, dos serviços que eu ofereço. Isso porque o grande objetivo desse evento é fazer aquilo que eu mais gosto. É poder depois apontar para esse evento e dizer, eu avisei. A coisa mais gostosa na minha profissão é poder virar para as pessoas que não acreditaram em mim e dizer para elas, eu te avisei. Eu faço isso com recorrência. As pessoas não gostam muito e é por isso que eu coleciono haters. Mas eu tenho que confessar que eu me divirto muito fazendo isso e que pretendo continuar fazendo isso por muito tempo. Eu te dei todos os elementos que eu poderia para te convencer de que o mercado está em um momento de virada. Como eu disse, você tem que se antecipar a isso. Não adianta você querer comprar os ativos depois que esse cenário que eu estou te descrevendo já tivesse materializado. Eu te dei elementos para você fazer isso sozinho, para não precisar de casa de análise, não precisar da mentoria RV, não precisar de nada. Você pode fazer isso sozinho. Ocorre que provavelmente você tem outra profissão, você faz outra coisa da vida. Você não vai ter tempo, nem paciência, para fazer isso em nível profissional, como eu faço todos os dias. É por isso que eu tenho a mentoria RV, para facilitar o seu trabalho como investidor e permitir que você participe dessas histórias que eu te contei sem ter que fazer isso em alto nível profissionalmente. É claro que todos esses elementos que eu estou te descrevendo nesse vídeo são dinâmicos, a economia é dinâmica, o mundo é dinâmico. Quem poderia, por exemplo, prever que o Covid aconteceria? Tudo isso pode mudar e é por isso que o acompanhamento do mercado e desses cenários é algo que você deve fazer recorrentemente, no dia a dia. Esse é um full-time job. Esse é um trabalho, como disse, em tempo integral. Você não vai ter tempo para acompanhar de maneira minuciosa tudo isso que eu estou te falando. Mas ainda assim, se você quiser fazer sozinho, você consegue. Você não precisa de mim. Você não precisa de mim e não precisa de ninguém, independentemente do que te falem. Ainda que você não precise de mim para participar dessas histórias, ainda que você não precise da mentoria RV, se você tiver o acompanhamento da mentoria RV, você vai sim ter uma vantagem no mercado. Isso é reconhecido pelos assinantes, pelos membros da mentoria RV. Note, por exemplo, que o bull market já começou. Note que vários assinantes, vários membros da mentoria RV têm espontaneamente
feito relatos a respeito das suas performances desde que entraram para a Mentoria RV. Isso é muito motivador e muito gratificante para mim, como mentor, como profissional e como ser humano. Eu fico feliz de contribuir para a jornada de investimento de todas essas pessoas que confiaram em mim e que são membros da Mentoria RV, vários deles tendo assinado os pacotes de múltiplos anos. Como eu disse, para participar dessa história você não precisa de ninguém. Mas estar acompanhado por um profissional pode ser a diferença entre você ganhar 20% ou ganhar um múltiplo, 2, 3, 4 vezes. Várias dessas empresas que fazem parte, por exemplo, da minha carteira pessoal e sobre as quais eu falo na Mentoria RV, com uma certa frequência inclusive, são empresas que eu acredito que vão se multiplicar por 2, por 3, por 4 ao longo dos próximos anos. Identificar esses casos e saber onde investir em cada um dos momentos do ciclo de negócio é algo que você vai ter dificuldade para fazer sozinho, especialmente se você não consegue acompanhar o mercado em tempo integral. Se você perdeu 20, 30, 40% do seu capital nos últimos 2 anos, fique tranquilo. Isso é absolutamente recuperável, especialmente em um ambiente como esse que eu estou te descrevendo, em que vários dos casos vão se multiplicar algumas vezes. Note também que essa perda que você teve possivelmente poderia ter sido evitada se você tivesse observado melhor o ciclo de negócio e se você não tivesse sido pego por uma euforia passageira durante o bull market. Eu fico feliz em receber relatos como esse aqui que eu guardei para ler de vez em quando. Um membro da mentoria me mandou: vejo muita balela, muita teoria, pouca prática na real. Muito risco avassalador. Quando ganham, postam. Quando perdem, escondem. Essa é a realidade do mercado financeiro. A maioria dos mentores, professores, influenciadores mostra as coisas quando dão certo. Eu mostro tudo, tá lá na mentoria, os membros sabem disso. Sabem, vem minha carteira, sabem quanto eu estou ganhando ou perdendo em um caso ou em outro. Aliás, quanto eu estou ganhando em um caso ou em outro é irrelevante, porque o foco é no portfólio, o foco é no setor e não na empresa, o foco é na carteira como um todo. E é isso que eu posso te ensinar a fazer. E aliás, ensinar a fazer com independência. Tanto assim que a maioria dos mentorados não tem os mesmos casos na carteira que eu, não tem os mesmos percentuais que eu. E tem resultados, às vezes, melhores do que os meus. Isso me deixa, na verdade, muito feliz. A qualidade de um mentor tem que ser medida pelo resultado dos mentorados e não pelos seus próprios resultados. Não adianta nada ter um mentor que é um gênio e que ganha muito dinheiro, enquanto os mentorados perdem dinheiro. Aliás, esse é o caso na maior parte aí dos vendedores de curso, especialmente os vendedores de curso de day trade. Para esconder os resultados, passam a fazer post do dia a dia, falar de Deus, postar frase bonita, etc. Isso não esconde nada. No final das contas, o problema é sempre o mesmo. Esses caras mostram aí retornos espetaculares de curtíssimo prazo que não se mantêm ao longo do tempo. O que vai te manter tendo resultado significativo e por muito tempo é a administração de risco e acompanhar o ciclo de negócio. O mercado pode parecer randômico, aleatório, mas eu posso te mostrar que não é. O mercado é até mecânico. Se você souber em que momento do ciclo de negócio você está e souber quais setores você tem que priorizar nesse momento do ciclo de negócio, você vai ter retorno. Não vai ser retorno sempre, não vai ser retorno espetacular, mas vai ser um retorno aceitável, vai ser um retorno melhor do que aqueles que não seguem essa metodologia. Para finalizar, eu vou te explicar um pouco de como funciona a Mentoria RV. Eu criei a Mentoria RV porque eu descobri que 95% das pessoas que compram cursos online não concluem. Isso é um dado de mercado, tá lá, para quem quiser ver. Eu criei a Mentoria RV para que as pessoas criassem o hábito de acompanhar
a mentoria RV ao longo do tempo e que, com isso, elas tivessem um avanço técnico, um avanço de mentalidade e um avanço de acompanhar, criando costume de acompanhar o mercado e acompanhar as várias oportunidades que a mentoria dá para evoluir como investidor. Na mentoria RV eu faço um morning call de segunda a sexta, normalmente entre 9 e 10 da manhã, em que eu falo por 15, 20 minutos sobre os principais eventos do dia, sobre a evolução da carteira, sobre a evolução do mercado, sobre os riscos e oportunidades que eu estou vendo no mercado para aquele período. Eu falo também sobre os principais indicadores econômicos que podem afetar o mercado, sobre os principais eventos políticos que também podem fazer preço no mercado. Eu falo sobre vários assuntos dentro do Morning Call. O Morning Call foi desenhado para ser muito parecido com o Morning Call que é feito pelos investidores institucionais nos grandes fundos e bancos. Também tenho acesso à minha carteira pessoal. Minha carteira pessoal não é de nenhuma forma uma recomendação. Não é uma carteira recomendada. É apenas uma referência do que eu estou pensando e fazendo no mercado. Essa carteira vai te ajudar a entender quais setores eu estou priorizando, quais setores eu estou saindo, quais casos eu estou priorizando, quais casos eu estou saindo. E isso vai te ajudar a compor a sua carteira. A decisão vai ser sempre sua sobre quanto colocar, em que colocar, mas a minha referência serve para te ajudar a ter um guia. Você também vai ter acesso a uma planilha, que eu chamo de planilha de prêmio de risco. A planilha de prêmio de risco nada mais é do que um acompanhamento das principais ações no Brasil e nos Estados Unidos. Esse acompanhamento vai te permitir entender quais são aqueles casos que estão relativamente mais baratos, ou seja, onde tem um maior prêmio de risco para você colocar o seu dinheiro. Lembrando que quanto maior o prêmio de risco, maiores são as chances de você ter um resultado positivo alocando o seu capital naquele ativo. Na mentoria você também passa a ter acesso ao meu Close Friends. No Close Friends eu faço vídeos e respostas em textos no Instagram em que eu tiro dúvidas dos mentorados e comento os principais ativos e também os desenvolvimentos no dia a dia. Como eu falei reiteradas vezes, o objetivo desse evento é te explicar os reais argumentos para sustentar essa tese de bull market, que eu tenho e tenho divulgado já há algum tempo. Fiz diversas lives sobre o assunto, recomendo você assistir também aquelas que eu fiz com o Roxo, com o Tato Barros, meus grandes amigos. De todo modo, se você quiser participar da mentoria RV e fazer parte dessa história com acompanhamento profissional, você tem a possibilidade de entrar para a mentoria RV. A mentoria RV está fechada atualmente, mas após esse evento eu vou reabrir para um número limitado de assinantes. Se você quiser fazer parte da mentoria RV por 12 meses, você pode fazer uma assinatura. Se você quiser pagar parcelado, essa assinatura vai custar 12 vezes de R$ 420. Caso você queira ter um desconto maior, você tem a opção de pagar à vista por R$ 4.200. Muito me honra que vários dos assinantes querem fazer um plano maior e querem fazer parte da mentoria RV por um período mais extenso. Para esses assinantes, existe a possibilidade de assinar a mentoria RV por 36 meses. Esse período foi definido para garantir que os assinantes tivessem acesso à mentoria por mais tempo e participassem dessa história de mercado por mais tempo. Algo que vai ser fundamental porque, como eu disse, o bull market vai durar muitos anos. Se você quiser fazer a assinatura de 36 meses, você vai fazer um investimento de 12 de R$ 840 por mês ou R$ 8.400 à vista. Bom, se você se interessar em fazer parte da mentoria RV, se você tem interesse em fazer parte desse grupo, clica aqui e garanta sua vaga agora. Assim que você fizer a inscrição, você vai receber as instruções para passar a acessar o conteúdo da mentoria.